Irmão, seguindo a mesma linha de raciocínio, Pai do Senhor Jesus, que os irmãos possam estar seguindo a mesma linha de raciocínio do primeiro vídeo. Então, como eu disse no último vídeo, Paulo usa o casamento como que diz assim: eu vou mostrar para esse povo como todo mundo na terra é incutido com o casamento, sabe como é um casamento, e vive em uma casa onde teve casamento. Então, Paulo aplica esse termo. Se nós, vivendo na graça, precisar de algo da lei, estamos nós assim, adulterando com Moisés. Estando com Cristo o suficiente, Ele nos dá tudo. Como numa casa, um bom marido, ele surte a casa de mantimento, de roupa para a esposa, de alegria, de felicidade. E a pessoa está com esse Jesus maravilhoso e dizer: não, eu preciso de algo do velho marido morto, que eu disse que estava morto para Jesus, mas que na verdade eu sei que ele está vivo dentro de mim. O sistema, ele está com Jesus na boca e sabendo e usando o velho para poderes que, como se diz assim, para poder adulterar. A religião faz isso. Quando eu vejo Jesus sendo suficiente e o irmão dizer assim: ó irmão, seja fiel no dízimo e na oferta, porque usa Malaquias 3, ninguém me roubais nos dízimos e na oferta. Então ele está dizendo para Cristo: ó Cristo, o meu marido velho não morreu, eu preciso dele, eu preciso do dízimo para me sustentar mensalmente. Era de ano em ano, o bíblico. O que tem agora é dinheiro e é de mês em mês, totalmente fora do evangelho. Então, na cara dura, diz para Jesus: ó, tu não sustenta a casa. Essa paz que tu dá, essa alegria que tu dá é muito pouca. Eu preciso. Eu sou um obreiro e meu salário é caro. Mas agora eu vou mais além. Tem irmãos que não cobram, que a religião usa como abelha operária de graça. E sendo assim, ele é uma abelha operária de graça. Ele ainda é feliz por enriquecer uma denominação. E ainda toca para ser a maior orquestra do mundo. E ainda é feliz ainda. Mas eles não cobram dízimo. Sim, irmão, e da onde vem como que eu posso dizer mais claro? Um tesão para construir. Um vício de construção. Coleta para construção. Da onde saiu, irmão? Que para mim só saiu do Velho Testamento. Então, da velha aliança. Então, irmãos, se eu podia ficar falando horas e horas de traições, que diz que Jesus é suficiente, mas se remete ao marido, que diz que morreu, mas que não morreu, está muito vivo. Então que nós possamos aceitar quem é nosso marido a partir de agora. O meu é Cristo. Eu leio a lei, eu leio a velha aliança, tendo Cristo como chave. Eu acho Cristo toda hora na velha aliança. Ontem mesmo eu li na velha aliança a passagem onde ele diz que ele não tinha nem parecer, nem formosura.
que olhando para ele não desejava. Era o mais indigno entre os homens, homem de dor. É velha aliança. Mas quem é? Cristo. O meu amado, o meu noivo, a quem eu pertenço e vou pertencer para a eternidade toda. Então eu não preciso de algo do velho para me sustentar. Um irmão me disse um dia que uma pessoa pagava o dízimo, quando parou de pagar, que a vida destrambeou. E a vida lascou, não sabe mais o que fazer. Aí eu digo, irmão, se a graça não for suficiente, se Jesus não for suficiente para consertar e precisar voltar lá em Moisés, ressuscitar Moisés que disse que estava morto, para consertar a casa, eu digo, a graça nunca alcançou ainda. Porque a graça de nosso Senhor Jesus e a sabedoria do Evangelho de Cristo é para nós não precisar da velha aliança. Claro, ler, tudo bem. Ver Jesus as apontação para Jesus, a sombra do que viria na velha aliança, sim. Mas para sustentar a casa, depois que eu digo que eu sou esposa de Cristo, noiva de Cristo, nunca, jamais. É porque agora é carne de porco. Não, meu esposo disse que o que entra não contamina, então é meu esposo. Não, mas a velha ficou lá. Daquele lá, eu sou viúva. Eu estou aplicando uma linguagem bem clara para os irmãos entenderem quem é o marido da igreja de Cristo. É Cristo. A velha aliança apontava para o marido verdadeiro, Cristo. Nós nasceu encerrado debaixo de como eu apliquei aqui, de um casamento com a lei. Isso é notório quando algo nos fere, quando nós não estamos com Jesus, é instantânea a nossa reação de lei. Então, quando nós casamos com Jesus, Hebreus diz que mudando-se o sacerdote, muda a lei. Então agora mudou da velha aliança para a nova. E a nova aliança é o quê? O marido novo. O velho morreu. É para isso que nós estamos mortos para a lei. Para servir em novidade de espírito, diz a palavra. Então, irmãos, que nós possamos amar nosso Cristo com sinceridade, verdade, amor ao próximo, porque sem amor ao próximo não tem amor em Cristo. Cristo resumiu o Evangelho, que vos ameis uns aos outros, esse é o mandamento. Esse mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim nós cumprimos toda a lei de Cristo. Então, irmãos, que o Evangelho se resuma a Cristo como chave, como cabeça da igreja. Não, que Cristo é cabeça da igreja e depois, se o irmão não dá para a construção, o irmão é um desviado. Se o irmão não comparecer na construção, como diz lá a Samaritana, é lá que devemos adorar. Os irmãos hoje, todo mundo tem um canto para adorar como o lugar. Vai lá, irmão, no culto lá. Não pode ser em outro canto, não? Pode, tem que ser. Jesus era nas praias, onde tinha capim. Mas ele ia na sinagoga, mas ele não construiu. Quem tinha construído a sinagoga? A velha aliança. Então, o nosso casamento com Cristo não depende da velha aliança para manter a casa.
Cristo mantém a casa. Cristo é a chave de toda a Escritura. Cristo é o cabeça da igreja. Oh, glória! Que Jesus Cristo possa abençoar o irmão que vê. Eu não tenho muito estudo, o que eu tenho é Jesus como chave. E que o irmão observe essa palavra e leia mais também. Quando eu leio, que eu passo Romanos 7, eu venho lendo desde o 1. Já passei, eu estou fazendo um vídeo do 7, mas eu já estava lendo lá para o 12. Então, eu não leio o versículo salteado. Quando eu pego um texto e leio pouco, é por conta que senão o vídeo fica muito grande. Então, irmãos, que o nosso casamento com Jesus faça-se de uma forma a comparar com o casamento carnal. Casamento carnal, quando a pessoa diz que está com um e vai ficar com outro, é adultério. E espiritual, se eu digo que eu estou com Jesus e eu preciso de Moisés, é adultério também. Que esse marido meu possa estar morto, ou eu morto para ele, para me servir meu Cristo, em novidade de espírito. Que os irmãos possam ser abençoados por uma palavra simples, de uma pessoa simples, que não é bacharel nem nada, que não é teólogo, mas que tem Jesus como chave e isso basta. Não sou orgulhoso, não tenho um CNPJ para me dizer, um estatuto para me dizer onde eu tenho que parar. Não, eu tenho a liberdade em Cristo Jesus para viver e interpretar o Evangelho com Jesus como chave. Que os irmãos possam entender essa palavra e ter Cristo como o marido e ser fiel a Ele. E não precisar remeter a velha aliança, assim traindo Jesus. É o que o texto de Romanos 7 nos leva. Outras traduções não, essa tradução é bem antiga, a Bíblia de Jerusalém. Quando ela vai mudar de forma a ser chamada adúltera, se ela for de outro homem, o versículo final do versículo 3. Passando a ser de outro homem, não será adúltera. Se ela deixar o marido morrer, né? Se porém o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo, que os irmãos possam ver aqui, de modo análogo, ou seja, semelhante vocês também, tendo Cristo como marido, não precisa da velha aliança. Então, irmão, essa história de que quando eu pagava dízimo, eu era bem abençoado e agora eu não pago. Então você está dizendo que você está traindo Jesus, que teu marido era Moisés. Quando você diga para Deus que bagunçou a casa quando parou de dar o dízimo, de construir templos suntuosos, de ser uma operária de graça para uma como é que eu digo, para uma empresa se enriquecer. Quando você diz que Jesus é suficiente, mas que a hierarquia e o estatuto é mais importante,
Da onde saiu isso? Da onde saiu o estatuto do grande manda no pequeno? Onde uma lei no cartório é mais importante que a ovelha. Então, que os irmãos possam entender e ficar na graça do Senhor Jesus, sendo fiel a Ele, uma noiva que aceitou que o marido morreu e que agora vive em novidade de espírito com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém.